Bom, de fato, eu me somo àqueles que viram nesse voto um trabalho extenso, profundo, sério, de estudo debruçado sobre os fatos que marcaram essa última eleição. A partir daquele evento fatídico em que o ex-presidente Jair Bolsonaro desviou a finalidade de um encontro com diplomatas para proceder uma forma escolhida por ele de campanha eleitoral que se baseava na difusão do ódio, na mobilização passional do seu eleitorado a partir de inverdades, de desinformação. Ele, na verdade, o ministro, ele tem um grande mérito de entender o contexto em que isso se dá. Eu acho que esse é o grande mérito do voto do ministro Benedito, é que ele não lança o olhar só sobre aquele momento, mas ele passa a estudar, a analisar e depois a expor o contexto em que aquilo se deu, um contexto de muita gravidade que não poderia, a meu ver, ter outra solução que não aquela que foi, no final, apresentada pelo ministro. Olha, doutor Marlon, esse desejo do ministro de enxergar o contexto em que se deu a reunião com os embaixadores levou-o a incluir no processo aquela minuta do golpe que foi apreendida posteriormente na casa do ex-ministro Anderson Torres. Isso já foi referendado pelo plenário do TSE, mas a defesa de Bolsonaro insiste em que a inclusão desse documento nos autos macula o julgamento. Qual é a sua leitura sobre esse episódio? De fato, é incorreto incluir o documento apreendido posteriormente no processo ou isso é parte do contexto? Então, isso é parte do contexto. O relator, nas ações de investigações judiciais eleitorais, tem poderes expressos legais para determinar a realização de diligências posteriores às provas apresentadas inicialmente. Se trata de uma matéria, inclusive, que já foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, se esse poder seria excessivo ou não. O Supremo já declarou em 2014 que se trata de algo totalmente compatível com a Constituição. Mas mesmo que não fosse possível a utilização desse documento, não foi nele que o ministro se baseou para a declaração da inelegibilidade. Ele apenas se utilizou dele como um dos elementos circunstanciais que o permitiam fazer a análise dos desdobramentos, desse contexto ao qual estamos nos referindo. Mas não foi isso que levou à cassação. Então, mesmo que isso fosse retirado do processo e que isso fosse retirado do voto do ministro Benedito Gonçalves, nenhum proveito teria para a defesa, porque o que realmente acarretou a inelegibilidade foi o abuso do poder político e dos meios de comunicação. Então, não foi essa minuta golpista que entrou na história apenas para florear e demonstrar mais o contexto em que as coisas aconteciam, mas sem nenhuma relevância a ponto de, em sendo retirada do debate processual, poder permitir uma melhor sorte para a defesa do ex-presidente. Então, mas agora o que alguns juristas falam, doutor Marlon, é que a inclusão pode beneficiar Bolsonaro ao trazer um questionamento lá na frente, principalmente no Supremo. O senhor avalia assim também ou não? Essa inclusão da minuta pode beneficiar Bolsonaro? De modo algum, a única coisa que pode acontecer é que os demais ministros, que ainda vão votar, ou até o Supremo, que poderá se debruçar sobre toda essa matéria, decidam não concordar com a presença dessa minuta no processo. Só isso. A questão é saber, ela sendo retirada do processo, isso salva a elegibilidade de Bolsonaro? Aí é que eu estou convicto de que não. Então, mesmo na melhor hipótese para a defesa, que seria a conclusão de que a minuta não deve permanecer no processo, isso não resolveria o problema do Bolsonaro. E quanto à exclusão do Braga Neto, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, do rol dos encrencados, o senhor também avalia que é o caso de inocentar, de isentar de culpa
neste episódio específico da reunião com os embaixadores, o então candidato a vice, o Braga Neto, ou acha que o ministro erra nesse ponto? Não, ele foi muito técnico quanto a isso. A lei, ela estabelece para a chapa, quando vitoriosa, a cassação dos dois. Então, se eles houvessem vencido a eleição, essa decisão de ontem teria já começado com a decisão da cassação, aí sim, dos dois. Mas quanto à inelegibilidade, ela depende de culpa específica. Então a lei separa essas duas situações. Como eles foram derrotados, não se está tratando da cassação, portanto, essa medida não pode ser aplicada, obviamente, a nenhum dos dois. Mas a inelegibilidade, ela é uma, uma, ela é uma determinação que dependeria da presença efetiva do Braga Neto nessas práticas que estão sendo discutidas nesse processo. Foi isso que o relator não encontrou, e de fato não há menção a isso no processo, e por isso ele não teria outra alternativa legal a não ser dizer que Braga Neto segue elegível. Doutor Marlon, alguns falam que esse julgamento no TSE é o ponto de partida para outras consequências para Bolsonaro, inclusive a abertura, né, talvez, de um processo criminal. O senhor acha que isso abre caminho, por exemplo, para uma prisão de Bolsonaro, ou só torná-lo inelegível é suficiente? Olha, há uma mensagem institucional muito clara nessa decisão que começou a ser tomada pelo voto do ministro ontem, mas eu digo que não que são instâncias independentes, né? Há muitas matérias que estão sendo discutidas, que são objeto de inquérito na Polícia Federal, mas ontem mesmo, naquele julgado, no voto do ministro Benedito Gonçalves, lá no finalzinho, tem dois elementos que chamam a atenção, particularmente. É que ele determina que esses mesmos atos que já levaram à sua inelegibilidade sejam também apurados desde uma perspectiva criminal. Para isso, ele determina a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral Eleitoral, que deverá investigá-los e abrir até ação penal correspondente se concluir que houve prática de ilícito, e não há dúvida de que existem ilícitos correlacionados ao que aconteceu ali. Também ele manda para o Tribunal de Contas da União, de onde pode surgir outra decisão que, em nível de contas, pode levar a outra inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, se só do primeiro julgamento já vieram mais dois desdobramentos que podem agravar muito a situação, eu fico imaginando, porque o número é muito grande de outros pedidos de inelegibilidade que existem no próprio TSE e de inquéritos em andamento. Eu creio que o cenário não é dos mais promissores e vem muita dificuldade no âmbito criminal e eleitoral para o ex-presidente.